Bom dia a todos, meu nome é Pedro Emílio Gomes Prats e eu agradeço a oportunidade em apresentar o meu trabalho de pesquisa no Biennial Latin American Caribbean Conference 2023. E nesse momento vou dar início à minha apresentação. Basicamente, o meu trabalho de pesquisa se intitula A Enfermagem na Equipe Interprofissional para a Reabilitação na Oncologia Cirúrgica, Revisão Integrativa. Esse trabalho conta como os autores Pedro Emílio Gomes Prats, Antônio Jorge Silva Correia Júnior, André Aparecido da Silva Teles, Janderson Cleito Aguiar e a professora doutora Helena Meguni Sonobe. Esse trabalho foi desenvolvido junto à Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, USP. Introdução. Basicamente, a pandemia de Covid-19 gerou um represamento de atendimentos de pacientes com câncer, aumentando ainda mais os desafios na assistência a esse público específico. Além disso, o atendimento desses pacientes tem sido priorizado, o que tem exigido cirurgias de grande porte, necessitando, portanto, de maior densidade tecnológica e profissionais especializados para estar fazendo a prestação desses cuidados específicos. Além disso, entende-se que as demandas de atendimento dessa clientela em relação às repercussões das cirurgias oncológicas, tanto a nível fisiológico quanto a nível psicoemocional, para o alcance da reabilitação, tem sido necessário, uma vez que a mudança na assistência é centrada especificamente no paciente. E os desafios da coordenação de cuidados para pacientes com câncer aumentam pela multimodalidade terapêutica, o que intensifica a formação e a implementação de uma equipe interprofissional para a prestação dessa assistência. Além disso, enfatiza-se a importância do enfermeiro dentro dessa equipe interprofissional na continuidade quanto na qualidade da prestação de cuidados. Então, os objetivos dessa pesquisa foi analisar as evidências científicas sobre a inserção da enfermagem na equipe interprofissional para a reabilitação cirúrgica de pacientes oncológicos. Além disso, estabelecer as recomendações para a formação da equipe interprofissional para a reabilitação de pacientes oncológicos no contexto terciário de saúde. E quais foram os materiais e métodos utilizados nessa pesquisa? E desenvolveu-se, então, uma revisão integrativa fundamentada na prática baseada em evidências, com identificação de aspectos que necessitam ser explorados. Além disso, essa revisão, ela pautou-se em 6 etapas: a identificação do tema e seleção da questão de pesquisa, estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos, a categorização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa, juntamente a interpretação dos resultados e síntese do conhecimento dos principais evidências na análise dos artigos incluídos. Além disso, essa questão de pesquisa ela foi utilizada por meio da estratégia PICO, sendo que o P representa os pacientes com câncer, o I, o interesse, ou seja, os elementos assistenciais e os elementos para a formação da equipe interprofissional, e o CO, que é o contexto, ou seja, a reabilitação cirúrgica. Para busca, triagem e seleção da amostra, seguiu-se as recomendações do PRISMA, e para a filtragem e seleção utilizou-se o aplicativo Ryan para estar fazendo a realização dos carregamento dos artigos. Além disso, a amostragem da revisão integrativa incluiu estudos primários e consensos de especialistas sobre o tema na linha temporal de 2012 a 2022 e, além disso, utilizou-se como bases de dados a PubMed, a Signal, a Lilacs e a Web of Science. Ademais, as buscas foram realizadas com termos controlados e especialmente algumas palavras-chave recomendadas pelas bases, conectados pelos operadores booleanos AND e OR. Além disso, os critérios de inclusão foram estudos que abordaram sobre a equipe de enfermagem interprofissional para a reabilitação cirúrgica de pacientes oncológicos em seres humanos, e os critérios de inclusão serão estudos secundários. Além disso, o instrumento para a coleta de dados foi a ferramenta Formulário de Extração de Dados por Métodos Mistos, segundo uma abordagem integrada e convergente do Joanna Briggs. E a avaliação dos níveis de assistência pautou-se no sistema GRADE.
Além disso, em complemento, será empregada, ou seja, foi empregada a escala de evolução de avaliação de artigos com metodologias heterogêneas para as revisões integrativas, em que a pontuação máxima é de 6 pontos para a síntese, de 4 a 5 pontos o artigo é apto e o score de 3 pontos ou menor o artigo é excluído. E quais foram os resultados dessa pesquisa? Ao final, foram incluídos 7 estudos após a seleção e identificação de 486 publicações. Segundo a escala de avaliação de metodologias heterogêneas, identificou que a totalidade de artigos, ou seja, 7, estavam aptos para a síntese, tiveram score de 5 a 6, e além disso, considerou-se a totalidade como de abordagem quantitativa de seus dados. E quanto ao nível de evidência, a maioria apresentou nível 4 e nível 6, ainda que possuindo diversos delineamentos. Aqui eu trago a representação da qualidade metodológica da amostragem em sua totalidade para a síntese, como foi dito no slide anterior, e nós percebemos que a maioria dos slides e nós percebemos que a totalidade dos artigos estavam aptos para a síntese. Além disso, as bases que mais detiveram artigos foram a Scopus e a PubMed. Nenhum estudo foi encontrado nas bases de dados Lilac, Sinon e Web of Science. Além disso, notou-se um número substancial de estudos em que o primeiro autor era da área médica. E quanto à topografia, localização do tumor primário, as maiores incidências foram de neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões, com a totalidade de 2 artigos, e neoplasia maligna do esôfago, também com a totalidade de 2 artigos. Além disso, nós podemos agrupar as evidências em 4 temas: experiência do paciente frente ao programa interdisciplinar, descrição, avaliação e investigação, e reuniu-se os estudos selecionados quanto à fase perioperatória, ou seja, foi dividida em fase pré-operatória, fase operatória e a fase pós-operatória. A prevalência dos programas se baseou em atividades que combinassem a fase pré-operatória e pós-operatória de reabilitação cirúrgica, com um total de 6 estudos. Outro assim, nenhum estudo contemplou de fato as 3 fases do perioperatório. E quais foram as principais conclusões dessa revisão integrativa, desse presente projeto de pesquisa? Endossa-se, sobretudo, a premência da equipe interprofissional para a reabilitação do paciente cirúrgico oncológico junto a programas interdisciplinares de reabilitação, à medida que promovem a eficácia e segurança na prevenção da recidiva e refratariedade da neoplasia maligna. E quais foram as conclusões para a equipe de enfermagem de fato? A enfermagem inseriu-se no estabelecimento de uma melhor deambulação, alimentação por via oral, encurtamento do tempo de hospitalização pós-cirurgia, conduta eficaz nos níveis de autossatisfação, seja emocional e psíquica, e melhor gerenciamento de informações a respeito das cirurgias, tanto pelo paciente quanto pelo familiar cuidador. Essas foram as referências utilizadas para a composição e confecção desse presente projeto de pesquisa. E eu agradeço imensamente a oportunidade de estar participando do Biennial Latin American Caribbean Conference 2023. Muito obrigado.